Os ventos deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como mestre da lei. We read not all the 3 chapters, nós não lemos os 3 capítulos inteiros, as porções. some verses Alguns from these versículos 3 chapters nesses 3 capítulos that are known as sermons on que são the mount. conhecidos como Sermão da Montanha. And we see that these are so important 3 chapters. E nós sabemos que Mateus 5, 6 e 7 são 3 capítulos muito importantes, Here the Lord, porque aqui who come down from heaven, o Senhor que desceu dos céus, he brings us words of heaven. ele nos trouxe as palavras do céu. Never no one said something like that. Nunca ninguém tinha dito algo parecido. No one heard something like that before. Nunca ninguém tinha ouvido algo semelhante. It's something that never was. É algo que nunca tinha acontecido. Someone who comes from É heaven, algo que veio do céu we know who is e he, nós sabemos quem é ele, Son of God, filho de Deus, that sit on the right side of his que Father, sentava à direita de Deus Pai, who has all power que tem todo o poder in no heaven céu and in earth. e na terra. So we are not talking about human beings. Nós não estamos falando de homens, We are not talking about one of the prophets. nós estamos falando de profetas, We're talking about the Almighty Son nós of estamos God. falando do Deus Todo-Poderoso, Filho do Deus Vivo. And when he said E quando ele diz, before these 3 chapters, quando ele falava antes desses 3 I capítulos, brought you ele já the estava words anunciando, of heaven. eu trago a vocês as palavras dos céus. These are really words of heaven. E essas realmente são palavras dos céus, The Father ensinamentos dos céus. O He Pai don't want to reign directly. O Pai não queria reinar diretamente. He decided Ele decidiu to reign through his Son. reinar através dos seus filhos. So what the Son talked to us, E o que o Filho estava nos ensinando, if the Father was here, que se o Pai estivesse he aqui, was saying the same words. ele falaria a mesma coisa. No any different. Não teria nenhuma These diferença. are words of the Father and the Son. Ele estava trazendo as palavras do Pai e eram essas as palavras do Filho. And the Son brought them to this As world. palavras de Deus Pai, o Filho trouxe para esse And from mundo. all the world, E em todo o mundo, he chose this area. do mundo inteiro, ele escolheu essa área para Here, fazer somewhere isso. here. Algum lugar We por don't know aqui. exactly where A it gente não was. sabe exatamente qual o If it's local. 1 kilometer here Se or there, era it doesn't quilômetro matter. daqui ou não faz diferença. But he chose this Mas ele location. escolheu essa localização. He spoke them E ele falou. to his disciples E ele falou para os seus and to the discípulos. crowd. E ele falou também e ensinou para a multidão. And what exactly he's doing? E o que ele estava fazendo? He explained us, Ele estava nos explicando, first of all, primeiro, how they think about us in heaven. como que o céu pensa a nosso respeito. Second, Segundo, what they expect e from o us que in o heaven. céu espera de nós. And all these 3 chapters E esses 3 capítulos and others, e os outros these are commandments são mandamentos of Father and do Pai e Son. do Filho. For whom? Para quem? For us. Para nós. These are commandments. E são mandamentos. From the beginning, Desde o início. we have to realize Você tem que entender isso. our position A nossa posição. and the Father and Son position. E a nossa posição, você tem que entender a sua posição e a posição do Pai e do Filho. They are the most holy ones. Eles são os mais santos. They are in heaven. Eles estão no céu. They're ruling everything. Eles reinam sobre todas as coisas. What we are. E nós, quem somos nós? Poor. Pessoas pobres, como a Bíblia nos diz, pobres e necessitados. No more than that. Não somos mais We are nada no além disso. more than Não somos mais only do que isso. servants. Somos só servos. That's why most of the example of the Lord in Por isso parables, que a maior parte dos exemplos nas parábolas, what we see, Lord, a gente vê servant, Senhor Lord, e os servos. servant. O Senhor e os servos. São All the parábolas time que it talks about usam essa servant. terminologia. E o que é servo? Because that's exactly what we are. Por que tantos servos? Porque é o que nós somos. But not only us.
Mas não somos só nós. angel of the Lord, Os anjos também são servos. who showed John O anjo que mostrou Book para of João Revelation, no livro de Apocalipse all the mysteries todos in os mistérios the future, e o futuro, how he called himself. como que ele se chamou, como ele se auto-intitulou o anjo. I am a servant Eu sou um like servo como you. você. So the angels are servants Os anjos são servos and we are servants. e nós somos servos. We are not more than that. Não somos mais do que isso. Servants Servos. have to do the will of Os his servos Lord, têm que fazer a vontade do Senhor from his own will. e de livre e espontânea vontade. Remember, Lembre, one of the principles of the creation um dos princípios da criação that we have free will. é de que nós temos livre-arbítrio. Just free will. Nós temos livre-arbítrio. And this is so important E é tão importante that from isso, our free will, que com o nosso we livre-arbítrio, we love the words que dessa of the forma Lord. de livre e espontânea vontade, que nós precisamos amar a palavra do Senhor We want to keep his commandments e também guardar os mandamentos and to do do Senhor his will e fazer a sua vontade from our own free will. com o nosso livre-arbítrio. That's what the Lord expects from É us. isso que o Senhor espera de você. And then he explained to us, Então ele explica para nós, the one who created us, aquele que nos criou, man and woman, que nos criou como homens e mulheres, he explained to us ele explicou para what nós he expects from o us, que ele espera de nós, how to behave, a forma que devemos In this nos world. comportar nesse mundo. and he gives very, very strict laws. E ele nos dá leis bem firmes, bem We talked about it before. direcionadas. Nós já falamos He sobre isso created the antes. family. Ele criou a família. What is the meaning of E family? qual é o significado da família? Father, mother, Pai, mãe children. e filhos. What is the responsibility of the father and mother? E qual a responsabilidade do pai e da mãe? Teaching their Ensinar children as crianças the way o of the Lord. caminho do Senhor. That's what the father expects. É isso que Deus espera dos pais. That's what Son of God expects from É us. isso que o Filho de Deus espera de nós. That's the most important duty of parents, Esse é o dever dos pais, o mais importante. to teach their children Ensinar seus filhos to know the Father, a conhecer o to Pai, know the Son, a conhecer o to Filho, know His commandments, a conhecer a sua palavra, os to seus teach them to mandamentos, love Him. e ensiná-los a amá-lo. And that's why the Lord, E é por isso que o Senhor, that's why He took a child and He says, é por isso que he took the child. the child, yes, and He said, if you will not be like Por children, isso que ele pegou uma criança e mostrou para os discípulos essa criança e disse: se vocês não forem como essa criança, you'll never come to the kingdom of God. vocês nunca entrarão no reino dos céus. That's why the Lord created all that. É por isso que o Senhor criou And in todas the as coisas. family, as He A explained família, to us, como ele explica, should be holiness. dentro da família deve haver santidade. Holiness. Santidade It's something so important to é algo tão heaven. importante para o céu. Santidade. Holiness. Santidade. And the Lord talks about it. E o Senhor fala sobre isso. And He expects from us E Ele to espera da live gente. holy life. Viver uma vida santa. It's the opposite of this world. É o oposto do que esse mundo Just ensina. the opposite. É completamente o oposto. So the Lord trying to explain us E o Senhor tenta nos explicar what they think about us, o que Ele pensa sobre nós, what they expect from o us, que Ele espera de nós and how to e behave. como nós devemos nos comportar. He is the first one Essa é a primeira vez. and the only one Ele é o primeiro e o único who talks about que fala what happened o que after aconteceu, life. o que acontece depois da vida. É Ele que nos conta. What has been after life? E o que quer dizer depois da vida? If you ask today Se você pergunta hoje professor, doctors, para professores, para What they will tell you? doutores, o que eles dizem? there is no life after death. Eles No dizem life na after universidade, não tem vida depois da morte. What is a dead man? O que é um homem morto? Blood doesn't come to the brain. É que para eles o homem morto é aquele que o sangue já não irriga mais o That's it. cérebro. No Morte more. cerebral. Pronto, aí isso é morte. From that moment, there is A no partir daquele momento, human pronto, ele being. é considerado morto. What the Lord talks about. Mas o que o Senhor nos diz? But wait a minute, Ele diz, this is not the end. não, At que all. nesse momento que você morre, esse não é o fim. There is something after. Tem algo depois. There are two ways
Tem duas formas, There are two places. dois lugares. One called Chamado paradise paraíso, or life. ou que é vida, The other one e o called outro, destruction or hell. destruição ou inferno. You choose. Você que escolhe. And he tells us in advance, E ele já nos avisou. the way to hell is O more caminho wide. para o céu não é largo. And most of the believer E prefer muitos que to creem walk preferem in this andar way. pelo caminho largo. But to which way the Lord invite us? Mas qual é o caminho que ele nos convida? To the narrow way, O caminho estreito. as he said. É isso que ele diz. Come, Vem, come. vem. He invites us to this Ele way, nos convida para esse caminho estreito. which the gate is so narrow. Que o portão é tão estreito. The road is so narrow. A estrada é tão estreita. But this is the only way Mas esse é o único that caminho brings to life. que nos leva à vida. There is no any other way. Não tem outro. Don't lie to yourself, he said to us. Não é o que nos ensinam. Don't lie to the congregations. As igrejas não gostam desse caminho. There is only one way. Tem só um caminho. And what the Lord tells us, E o que o Senhor nos diz, only few will find it. só alguns que vão andar por ele. That's the truth. Essa é a verdade. He knows in advance what Ele já people will sabia choose. o que as pessoas iam escolher. So he tells E us. por isso que ele nos diz. He invites us. E ele nos convida. As he said to us, E como ele nos diz, he gave us ele nos deu the most important gift that we can get o in this maior world. presente que nós poderíamos ter ganhado nessa The vida. Holy O Spirit. Espírito Santo. Why? Por quê? Not for to talk in tongues. Não é só para falar em línguas. That's not important. Isso não é tão importante. Only one thing is important. Uma coisa é importante. To change our character. Mudar o nosso caráter. We must. Esse é o mais importante. We cannot say that's how I was born. Isso é o que nós precisamos. Okay, you have born as you have been born, Tudo bem, a pessoa pode dizer, eu nasci de novo. but Tudo I bem. gave you the Holy Spirit. Mas precisa receber o Espírito Santo. What is the meaning? Qual o significado? The Lord talked to us through the Holy O Senhor Spirit. nos fala, através do Espírito Santo, Ele fala conosco. Personal, Pessoalmente, individualmente. directly to Diretamente us. conosco. Everyone by himself. Cada um aqui pode ter essa And experiência. then he starts to say, E assim Ele diz, through his words, através da sua palavra, what we have to o change, que é que nós precisamos mudar. how to change, E como mudar. how to fight, Como lutar. on what to fight. E pelo que lutar. It's all our life. Essa é a nossa vida. To grow in the Spirit Crescer no Espírito means to significa obey obedecer what the Lord tells o que o us. Senhor nos diz. That's so important. Isso que é importante. That's why he divided the believers to two. Por isso que ele divide os que creem em dois grupos. He only talks to the believers. Ele está falando aqui só com os que creem. What he said. O que ele diz? Those who hear what I say Aqueles que ouvem o que eu digo and understand. e entendem. These are all the believers. Esse é todo mundo. And Esse then he said, é em geral. Todo What are the mundo difference? acontece isso. Mas qual a diferença? those who keep and Aqueles que doing what guardam I say a palavra e fazem e and cumprem. those who don't. E aqueles que não. This is the Aí se difference. divide os dois grupos. All of them hear the same words. Os dois grupos ouvem as mesmas palavras. A diferença está no que All como eles se comportam. Have the same understanding. Ambos os grupos têm o mesmo More or less the entendimento. same understanding. Mais ou menos o mesmo entendimento. Because as we read, Mas como nós lemos, it's so simple são words ensinamentos muito simples. that even a child Que can até uma understand it. criança pode entender. That's the words of Christ. Essas são as palavras de Cristo. So easy to understand. Tão fácil de entender. Short verses. Versículos curtos, So much truth in them. mas muitas So verdades deep. nele, muito profundas. If we compare it to the letters of Paul, Mas se a gente comparar com as cartas de so Paulo, complicated. é So tão complicated. complicado. Look at here. E olha aqui, So simple. tão simples as palavras de Cristo. Everyone can understand. Qualquer um pode entender. And then, Então, what he expects o que ele espera? to do. Que você faça. And what he said, Você if you cumpra. do that, Se você fizer isso, what you are, o que você é? wise. Aí você sabe. Wise believer. E você é um sábio. If you crente. don't do, Se você não faz, you are a foolish aí believer. você é um nécio, um tolo, So clear. tão claro. So what is the most important? Então, o que é mais importante aqui? What is the difference between hell
Qual a diferença entre inferno paradise. e paraíso? This point. São esses pontos. If you do, Se você faz 100% said the 100%, Lord, diz you o come Senhor, to você paradise. vai para o paraíso. If you don't do, Se você não cumprir, no miracles. não tem milagre. 100% you go 100% to. você vai para o inferno. And he explained to us, E ele explica pra gente. he don't tell the story. Ele não conta histórias. As he say in the book of Lucas, Como está escrito em 12, he said, 12. I am the one Eu sou who aquele sent to heaven. que sou eu que levo para o céu. Eu sou Don't o be caminho do afraid céu. from those who can kill you physically. Não tenha medo daqueles que te matam o físico, Be afraid from the one mas tenha medo, temor that can put you to. daquele que pode te levar para o inferno. Who is this one? Quem é ele? Son of God. O Filho de Deus. We have to realize that. É isso que você tem que entender. So in one hand the Lord talks about grace, De um lado, o Senhor fala da graça, but in the other side, mas do outro lado, so much ele responsibility. fala de todas as responsabilidades que nós temos. Grace comes to whom? A graça vem de quem? Only to those who do the will of the Lord. A graça é dirigida só àqueles que podem usufruir, só para aqueles que cumprem a vontade They do get the Senhor. grace. É para esses que é a If graça. someone don't want to do, E se aqueles No que não grace. querem cumprir a palavra, aí não There will pode not viver a graça. be any Eles não grace. vão receber a graça. this is the biggest lie of Essa é a maior mentira que our se prega, generation. que pregam. That's what da is nossa- spread in the que pregam na churches. nossa geração e que It espalha doesn't por matter todos what os you lugares. do. Eles dizem, You're não gonna be importa o que kings. você, You're gonna reign. não importa o que você faz, você vai ser um rei, você vai prosperar, você But vai, when you read tudo the de words bom of vai acontecer Christ, na tua vida. when you Mas quando read a gente lê as palavras de Cristo, totally different é things. totalmente diferente. So it means they are liars. Então isso significa que tem mentirosos And pregando. this is so important to understand. E é isso que é importante você entender. All of us here Todos nós aqui knows what does it mean to be parents. sabemos o que significa ser pai. You know what will happen to a young child Você sabe o que acontece com seus that filhos takes drugs. se eles começarem a se drogar? You know it. Você sabe, You know it. você sabe. He don't know, Eles não sabem, but you know. mas você sabe. So what as a parents you E do? o que um pai deve You're fazer? trying to avoid him Você from tem the que drugs. tentar tirá-los desse caminho. You know what is the result Porque of você that. sabe qual é o resultado das drogas. That's the same with the Father, Son, and É a mesma us. coisa com o pai e o filho no céu. He knows Eles sabem what's going to happen. o resultado do How to o que vai avoid from acontecer us to e eles do querem this nos kind of poupar things. desse tipo de consequência. And look what's happening in the world. E olha o que está acontecendo no mundo. It's unbelievable. É inacreditável. Unbelievable. And what happened in the churches? E o que está acontecendo nas igrejas? What happened among believers? E o que está acontecendo entre aqueles que Opposite os ímpios? of what the Lord did. É tudo oposto ao que o Senhor Jesus ensinou. É You know o que what is está the acontecendo nas tragedy? igrejas. Sabe qual é a tragédia? It's unbelievable. É inacreditável. People don't read these words. Eles não leem essas palavras. They don't read it. Não leem. They don't read Matthew, Eles não leem Mateus, not Marcus, nem Marcos, not Lucas, not nem John. Lucas, nem João. They don't read. Eles não leem os evangelhos. They read books Eles and leem books livros, and books livros, and books, livros, but not the word of Christ. mas não a palavra de Cristo. What do you read? O que eles leem? What is nice? O que é bom, All the lies agradável that de they ouvir, written there. mentiras. They have time for everything. They don't have time for the word of Eles God. têm tempo para tudo, menos para a palavra. And what the Lord say to É o que o us? Senhor diz. I, in the last days, Eu, nos últimos dias, in the day of judgment, no dia do will come julgamento, people eu and virei say, até as in pessoas your e direi. name, E as pessoas virão a mim e dirão, teach. em teu nome nós ensinamos, we made miracles. nós realizamos milagres. What I will tell them? E o que eu vou falar para eles? Go away from me, Afastem-se, evil apartem-se de people. mim, ímpios, To whom the homens Lord? maus. To É isso whom que it ele... talks? E quem são esses? To the Muslims? Esses que falam com Cristo isso são muçulmanos? To the Jewish? São judeus? To the believers São crentes who read this word. que leem essas palavras. It's unbelievable. É inacreditável. That's what happened in our E generation. que isso esteja acontecendo na nossa geração. And the Lord knows that. E o Senhor sabe disso. And
That's why he say to us, Por isso que ele diz pra gente, look, believers, olha, você you que have crê, to change your character. vocês têm que mudar o caráter. You must change your Você tem que character mudar o caráter. to build it on the fruits of the Spirit. O seu caráter tem que estar construído a base dele é o fruto do Espírito. Not the gift of the Spirit, Não dom. Dom não é a base. A the base é o fruits of fruto. the Spirit. What are the fruits of the Spirit? E quais são os frutos? The character O fruto é o Espírito, é o caráter of the Father and the Son. do Pai e do Filho. The Word talk about love, O Senhor fala, o mundo fala sobre amor, and the Lord talks about love. mas o Senhor fala de The amor. same word, A mesma two palavra. different meanings. O mundo fala de amor, Deus fala de amor, mas a mesma palavra, mas eles falam de um amor diferente. The Lord talks about holiness, O Senhor fala de santidade, spiritual love. vida espiritual, What the Word talks e about? o mundo fala de Satanic love. coisas satânicas. So much different. Tanta diferença, The same word. mesma palavra. The Lord talks about joy, O Senhor fala de alegria, spiritual joy. alegria espiritual. What the Word talks E que o about? mundo fala Satanic joy. alegria satânica, The same word. mesma palavra. We have the character of the Father and the Son. Nós temos o caráter do Pai e do Filho, We have the character of Satan. e o caráter de Satanás é o que está no mundo. And that's what the Lord wants to explain to É isso que o us Senhor quer nos here explicar. in this area. E Ele explicou isso aqui nessa área. He will not choose instead of us. Ele não You will not quis choose te instead of substituir. He gives us Ele everything deu pra gente todas as coisas. that we will choose in the right way. E se nós andarmos nos caminhos certos. But we have the responsibility. Mas nós temos a responsabilidade. It's our responsibility. É a nossa responsabilidade. And why it's so E important? por que é tão importante? Specific these words. Por que essas palavras específicas? We read them 1,000 times. A gente pode ler centenas de vezes, 1,000 milhares de times. vezes. And every time when we read them, it's more E deeply todas as vezes que and você deep lê, and deep and deep. ele vai te conduzir de uma forma mais profunda para essas palavras. For me personally, Para mim, pessoalmente, this is the story of my father. essa é a história do meu pai. These 3 chapters. Esses 3 capítulos. That's what changed all his life. É o que mudou a vida do meu pai. My father grew up in Bulgaria. O meu pai, ele cresceu na Bulgária. He was belonged to these Jewish families that left Spain, Ele pertencia a uma família que deixou a Espanha, came to saiu da Bulgaria. Espanha, foi para a Bulgária. That's how he grew up. Foi assim, ele foi criado He lá. was the older son, Ele era o filho mais family of velho 6 children. de uma família de 6 His filhos. father is a very rich man, O seu pai era muito rico. head of the Jewish community, Ele era o chefe da comunidade judaica, friend of the king of Bulgaria, amigo do rei da Bulgária, involved in politics. envolvido em In política, trade, in em business. em comércio. And he, as the firstborn, Ele era o primogênito, he was grown up like pai a dele. prince. Então ele cresceu como Like um a king. príncipe, como um rei. It was unbelievable what kind of life he had. Era inacreditável o tipo de vida que o meu pai teve. The best Ele viveu o education. melhor desse mundo, a melhor educação. They had car in the beginning of the 20th century. Ele tinha carro, e ter carro no início do século XX não era Private comum. teachers, Ele tinha professores Servants. particulares, empregados. all the things at home were from gold and other things. Todas And as coisas na casa eram Just de like a ouro, prince. prata, como um príncipe. 16 years old, E quando ele tinha 16 he's anos, going with his father making ele business all over começou Europe. a trabalhar com seu pai em comércio por toda a Europa. They were not exactly religious, Ele não era exatamente um but religioso, he said that he believed in God since mas he ele was dizia 4 que years old. cria em Deus desde os 4 anos. They went to the synagogue Ele ia à sinagoga, in the feast time. ia no tempo de festas. He didn't like when he saw how people talking about business in the prayers in the synagogue. Ele não gostava de ouvir as pessoas falando de negócios nos momentos da sinagoga de oração ou da palavra. But he never went deeper to that Mas ele nunca foi mais fundo do que because isso. this was the life. Porque a vida era assim.
And then, Então, 18 years old, quando ele tinha 18 anos, he's going to study in ele foi estudar em Zurique, in Switzerland, in na university. Suíça, na universidade. 5 years directly to doctorate. E depois de 5 anos ele já foi direto para o In doutorado. those days it was possible. Naquele tempo era possível fazer isso. He was the best student, Ele era um aluno, He o talks- melhor aluno. 10 languages. Ele falava 10 línguas. When he's 20 years old, E quando ele tinha 20 anos, he is director of Swiss Bank. ele já era diretor do Banco Suíço. So he was involved in all the economy and everything. Ele estava envolvido em economia, comércio, em tudo. And he's studying 5 years. E ele estava terminando o 5º ano do seu estudo. All the business of the family based on him. E todos os negócios da família estava direcionado para ele. Ele era o sucessor. When he's in the university, Então, quando ele foi para a universidade, the manager of the university o asked him reitor perguntou para ele if he can take care of the financial of se the ele, já university. que ele era tão bom nisso, se ele não podia cuidar das finanças da universidade. They trust him so much. Confiavam muito They nele. gave him all the keys, Deram todas as chaves. all the finance, everything was in his hands. Todo o lado financeiro da universidade estava nas mãos dele. 3 months 3 meses before the end. antes de acabar os seus Then there was estudos, a march tinha uma corrida in Zurich, em Zurique. and then one lady, E uma senhora it was the Salvation Army, que pertencia ao Exército da Salvação, she went out from the line ela saiu da linha, era uma marcha do Exército da Salvação. Ela saiu da marcha gave him New Testament. e deu para o meu pai o And Novo continued to Testamento e continuou andando. So he Então, take the New Testament. ele pegou o Novo Testamento. Jewish people don't read New Testament. As pessoas, os judeus não leem o Novo Testamento. He heard a lot about Mas New ele já tinha Testament ouvido falar muito sobre o Novo because one of the Testamento. things he studied was philosophy, Porque ele estava estudando filosofia. and he told us he always had 4 or 5 books in his pocket. E ele contava pra gente que ele tinha sempre 4, 5 livros no All bolso. the philosophy of Europe, Livros filosóficos. he read them. Ele lia tudo. He said there were many good things there, E ele disse, puxa, tem muita coisa boa nesses livros. and now we have the New Testament. Mas aí quando ele recebeu o Novo Testamento, As a good student, como um bom aluno, you start from there. o que você faz quando First você page. recebe um livro? Você começa da primeira página. What is the first page? E qual é a primeira página? Book of Matthew. O livro de Mateus. So he started to read. Aí ele começou a ler. Familiar names. Parecia nomes, ele começou a ler e começou a ver que os nomes eram familiares. Porque na Bíblia, And tipo then he assim, read. just a minute, just Yes. to explain. Porque todos os nomes judaicos estão ali, né? Então aquela árvore genealógica, ali tinha nomes que para mim, ué, isso aqui está parecendo familiar. Jacó, aí começa até toda aquela genealogia. Então ali ele se sentiu confortável. And then he read, took some time. Aí ele Then he went to começou chapter a ler 2. o capítulo 2, Read here and there leu um sometimes. pouquinho aqui, Came to outro chapter ali. 3, Aí chegou no capítulo Here and 3. there. Came to leu, chapter 4, chegou no here and capítulo there. 4, And then he came to chapter então 5. chegou no capítulo 5. He said when he started to read Quando chapter ele 5, começou a ler o capítulo he 5, couldn't stop. ele disse que não conseguia mais Continued parar. to chapter 6. Aí ele começou direto para o capítulo 6 Could not stop. e não conseguiu parar. Continued to the end of Foi chapter 7. direto para o capítulo 7. And he told us E ele nos it was in his contava, own room in the university. ele tinha o seu próprio quarto na He universidade, was so amazed. que ele estava tão assim, He said, maravilhado. I never read something Ele disse, so eu nunca li pure. algo tão puro in some words, e com say poucas so palavras. much Ele truth. disse tanta coisa, tanta verdade, so pure, tão so puro, clean. tão claro. I never heard something. Eu nunca tinha, ele contava para os filhos, eu nunca tinha ouvido nada como aquilo. And then he came to these verses. Aí quando ele chegou a esses But the Lord versículos, said, if you knock, e que o Senhor disse, se você bater, I will answer you. eu vou responder, If you eu ask, vou I abrir. will answer. Se você pedir, eu vou te dar. Ask, Se você bater, eu vou Open abrir. for you. Eu vou abrir para você, eu vou responder para você. So he decided in his own room, E aí no seu quarto ele he said, decidiu. I fall down, Eu me ajoelhei, ele falou. I bow and I say, E eu disse, Kadosh Baruch Hu, means the Holy Kadosh One. Baruch Hu, quer The Holy dizer, One. o Senhor Santo, Santo Deus. That's how the Jewish É pray assim to the que os Father. judeus se dirigem a Deus, ó Santo Deus. If you have son, Se o Senhor tem um filho, reveal it to me. revela-o a mim.
And he said on that second, Ele disse que naquele segundo he got the power of the Holy ele Spirit. recebeu o poder do Espírito He Santo. cannot explain. E ele disse que ele não conseguia He said, I explicar. was totally Ele different. disse para os filhos, eu não consigo explicar para Never I had vocês. such experience in Eu my nunca life. tive uma experiência, nunca tinha tido uma experiência como essa. It was so strong, Foi tão forte, so clear answer. uma resposta tão clara, I didn't need more than that. que eu não precisava mais do que isso. And then he said, E aí ele disse, next day he goes to no dia university. seguinte ele voltou para a universidade. But he said, I sit in the university, E in aí the ele estava class. lá sentado nas aulas, But my mind mas is a on the... mente, ele dizia para os New filhos, Testament. estava lá no Novo Testamento. I just wait, look at the Eu só watch, estava olhando wait. no relógio para When esperar it's acabar finished, a just to aula, go to para eu read. correr Glória a Deus. para ler a Bíblia. Another day like that, E another day o like that, dia another seguinte day foi like assim, o dia seguinte também foi, o outro dia também foi assim. that. And then 1 month before E the um end, mês depois, he decided. ele decidiu. He came to the manager of Ele the chegou até o university. reitor, He said, I don't want doctor. olha, eu não quero doutorado. I decided to quit. Eu decidi desistir. I said, what? O quê? You are the best student. Você é o melhor aluno. You have the doctorate already. Você tem o doutorado já está nas tuas mãos. I said, no. Não, I decided to quit. eu decidi Why? desistir. Mas por quê? So he explained that E aí he ele explicou. started to believe. É que eu comecei a crer. Now the manager of the No university was Testamento. afraid E aí o reitor ficou com medo. because he know that his father is a politician O pai dele é um and might be, político. can be some damage to the Eu university. acho que a universidade vai ser prejudicada He nessa said, don't história. worry, I will take care of it. E aí ele disse assim, não se preocupe, não vai acontecer nada com a universidade. So he went to his father. E aí o reitor foi até o pai He said, Father, O avô I dele. decided e, to quit. e aí o filho chegou até o pai e falou assim, And olha pai, to go eu to- decidi desistir do And to go doutorado to e Palestine. eu quero ir para a Palestina. His father almost got heart attack. E o pai e o avô dele quase que teve um infarto. He said, look, E ele disse you can pro believe filho, whatever you want, olha, você pode acreditar no que você quiser, but to go to Palestine? mas ir para a Palestina, Look, all the business on olha, you, todos os waiting for negócios you. são teus. He said, no. Tudo está esperando por você. E ele disse, não. Why Palestine? Mas que What there is in loucura é essa? O que Palestine? tem na Palestina? Arabs, Ali na sand, Palestina só tem and malaria. árabes, sol e malária. What É you só o gonna que do tem there? na Palestina. He said, no, father, Ele falou, não, pai, I'm going to eu vou Palestine. para lá. And he took the first boat Ele pegou o primeiro navio and he came to the land. e chegou aqui. And what he was searching for 1 year, E o que ele buscou aqui por um ano? Bible school. Um instituto wanted to bíblico. study the Ele queria estudar a Bíblia. All life. Toda a vida dele. And then he found after 1 year E aí, depois de um ano, ele achou a college in uma universidade Bethlehem. em Belém. In those days, Naquele tempo, Bethlehem it's a very small Belém village, era uma cidade minúscula. 90% Christian, 90% naquele tempo era cristão. 10% Muslim. 10% era só muçulmano. Today it's the opposite. Hoje é o oposto. And then in those days, he E said, naquele tempo ele disse, it was a very simple place. era um lugar muito simples. The manager was a Jew from America, E o diretor de lá era um judeu da América, believer, americano, and all the other students, americano cristão. and all the other E students todos os outros estudantes are Arab. eram árabes, os outros. And he said they were my best friend ever in life. E o pai disse que aquele diretor se tornou o melhor amigo e os árabes também se tornaram os melhores amigos dele. So he studied 4 years. E ele estudou 4 anos And after 4 years, e depois de 4 anos, he is now pastor. agora ele era pastor. He go to Jerusalem. Aí ele foi para Jerusalém And then they start to talk to him. e aí começaram a falar para ele. They want him to be their pastor in some churches. E queriam que ele fosse pastor em igrejas, as pessoas. And he started to search what they believe. E aí ele começou a pesquisar no que essas igrejas criam. He got shocked. E ele ficou chocado. He couldn't believe. Ele não podia acreditar. Why? Por quê? Because in the 23, Porque em 23 sorry, 33, e em 33, 1933, what was the 1933. main gospel in this land? qual era o evangelho que se pregava nessa terra? No more Jewish nation. Que não existiria mais a nação judaica. The church is A the new igreja Israel. é a teologia da substituição, que a igreja é o Israel espiritual. All the blessing to the E church, todas as bênçãos são para a all the igreja. cursing to E the... todas as maldições para os judeus. He couldn't believe that. Ele não podia acreditar He no que said, ele estava where you ouvindo. read about that? Ele disse, mas peraí, onde é que I vocês know leram the isso? Bible. Eu conheço a Bíblia. No, there is no any Jewish nation.
E eles falam, não vai ter mais nação judaica. Gente, nós estamos falando de antes de 1948, tá? Now he Estamos told falando de us 33. that on that time E naquele tempo, he got some vision he cannot talk ele about teve that. uma visão que ele nunca contou pra gente qual era essa Except visão. one that he told us. Ele só contou pra gente parte dessa visão. And one of them was E a parte dessa visão era that he will not die que ele não morreria before he will antes see de ver com seus the olhos establish of the state o of Israel estabelecimento do Estado de Israel. in Jerusalem. E ele ouviria isso em Jerusalém. So for him it was already true. Então, para ele, só porque por ele ter recebido essa visão, para ele isso já era um fato e uma verdade. So from 34, Então, em he 34, started to study all ele the começou a prophecies. estudar as profecias And he started to talk about e that. começou a falar sobre as profecias. Most of the priests and the churches saw that he lost his mind. E a maior parte dos pastores disseram que ele estava doido. They really wanted to put him to a mental hospital. E queriam até colocar no hospício. What you talking about? Do que você está falando? And he told them, E ele you dizia, will see, olha, vocês vão ver com seus olhos. you will see, Vocês vão ver there will be the state of que Israel. vai ter o Estado de Israel vai ser Jerusalem will be the estabelecido capital of e Israel. Jerusalém vai ser a capital. And then, 38, Então, em 38, just before the war starts, Second World pouco War, antes da Segunda Grande his father Guerra came começar, second time. aí o seu pai, your grandfather? Yes, my grandfather, to visit him. Então, o avô dele veio aqui para visitar o pai And he asked him, please e falou, vem, come to Bulgaria. volta para a Bulgária. We are in such horrible situation. Nós estamos vivendo uma situação muito horrível lá na Bulgária, A lot of anti-Semitic. porque o antissemitismo estava já a todo vapor The situation becoming worse and worse. e a situação estava piorando. You are the only one can really help us. Você é o único que pode nos ajudar. He went there. E aí ele voltou. The first thing he preached to his family. A primeira coisa que ele fez quando chegou lá foi pregar para a família. Some of them more accepted, some less accepted. Alguns aceitaram um pouco, outros nada, But the situation was really horrible. mas a situação estava realmente terrível. Now it's a long story. É uma longa história. We cannot tell all this today. Não dá para contar tudo hoje. But one thing, Mas uma coisa, what he had, miracle after miracle. ele viveu milagre após milagre lá na Bulgária. Then during the middle of the world, he returned back to Israel. Então, no meio da guerra, ele voltou para He Israel. will meet my mother, who was a Jewish too, Ele conheceu minha mãe, que também era from judia, tribe of Levi. da tribo de Levi. They will get married in Bulgaria, Eles se casaram na Bulgária. and they will come as an E immigrant aí eles entraram aqui como imigrantes, because they have been already before in porque como Israel. ele já tinha estado em Israel, They could get a certificate aí ele recebeu o certificado from the Nazis, dos nazistas, ele conseguiu and in entrar. 43 he returned back. E aí ele voltou para cá em 43. And then Então, he's ready for another war. aí já estava pronto para outra guerra. In Europe 45, everything finished. Você sabe que em 45 tudo acabou. In Israel, it's only started. E Israel estava começando algo acontecendo aqui. The independent Com war. independência, a guerra da Till independência. today, 8 wars. we Até have que in this country. 48 And chegou it's nesse not the país. final. e não era o final. We know the worst one are before us. Nós sabíamos que o pior ainda estava diante de nós para So acontecer. this was the reason Essa é that a he razão decided to study all these que prophecies ele decidiu estudar as profecias, para ele entender o tempo que ele estava and to vivendo. explain to us Para as his explicar children para nós, os filhos, whom we believe, no que a gente tinha que crer. who is the Lord, Quem é o Senhor? and to see that his mercy upon us. E que para que a gente entendesse que a misericórdia de Deus estava, que nós poderíamos ter a misericórdia de Deus. One of the things that we were studying Uma a das lot, coisas que nós estudamos muito, it's about a subject of salvation. um dos assuntos que ele estudou muito com o pai dele foi sobre salvação. And salvation is something so deep. Word. Salvação é algo, Subject. é um assunto tão profundo There are 4 different salvations. que há 4 tipos diferentes de salvação. First salvation is in this world, A primeira salvação é desse mundo aqui, from wars, das guerras, from famine, da fome, from disease. doenças. So many times the Lord just, by His mercy, we're still alive.
É assim que o accident. Senhor, pela sua misericórdia, tantas vezes salva o seu povo. Salva da guerra, salva da fome, salva He had das so doenças. many. We had so many. Nós tivemos muita salvação nesse In sentido. our congregation, there was a verse Na nossa congregação tem um versículo from Psalm 91. do Salmo 91. 1,000 will fall on your right, 1000 podem cair à sua direita, 10,000 in your left, 10.000 à sua esquerda, but it will not touch mas you. você não vai ser tocado. For us, it was not a verse. Para nós não é um versículo, It was way of life. é uma forma de vida. And when you realize that, Quando você entende isso, the grace of the Lord, a graça do Senhor, the peace of the Lord. a paz do Senhor, I was a soldier in 1973, porque eu fui um soldado em the 1973. worst war we had. Uma das Yom Kippur piores War. guerras que nós tivemos é a guerra de Yom Kippur. And it was really, really, really hard. E foi uma guerra muito dura. But by the mercy of the Lord, Mas today pela I can talk misericórdia to de you. Deus, eu estou aqui falando com vocês. So we know what we are talking about. Então eu sei do que eu estou falando. So this is the first Esse é o salvation primeiro nível de salvação in this world. nesse mundo. What is the second one? Qual é o segundo? Second one, it's from hell. É a salvação do inferno. As we read here, Como nós lemos aqui. it's our responsibility E isso é responsabilidade nossa. to keep the commandment of the Lord. Guardar os mandamentos do Senhor. If we keep them, Se nós guardarmos, by His grace, então pela graça dele, we will not go to hell. aí sim eu não vou para o He will inferno. bring us to Ele vai nos paradise. levar para o paraíso. It's not that we deserve Não something. é que você mereça, We don't deserve anything porque a gente but não merece hell. nada. A gente só merece o inferno. But by His Mas grace, pela sua graça, if we keep His commandments, se nós guardarmos os seus doing mandamentos His will, e fizermos a sua till the vontade, last day, aí até os últimos dias, He promised aí sim ele nos promete that He will bring us de to. que ele vai nos levar ao paraíso. What is the third one? E qual é a terceira? The most important. A mais importante. And this is the reason why Son of God came to this E world. essa é a razão pela qual o Filho do Homem veio. To save O us Filho de Deus from veio lake of para nos fire. salvar do lago do inferno. That's what in the book of Lago de Revelation, fogo. No livro de Apocalipse, the Lord explained to o Senhor John nos explica para João about what He says called second death. que ele é a chamada segunda morte. First death A primeira morte is hell. é o inferno. Second death, Segunda morte, this is lake of fire. o lago de fogo. For everlasting. Aí é eterno, For everlasting. eterno, para a eternidade. And this is the most important. E isso é o mais importante. And the last one, E a última salvação, to save us from our sins. nos salvar dos nossos pecados. That we will have 100% Para que a gente tenha 100% of mercy de misericórdia of our sins. por Means- nossos pecados. We never Perdão sin, dos like we pecados. never sin. Como que se você nunca tivesse pecado. And that's only in the Justificado. blood of Christ. Justificado pelo sangue de Jesus. So when we start to study all these four subjects, Quando a gente começa a estudar esses 4 assuntos, it's open for us. ele está aberto Such para a gente. kingdom of heaven É o reino dos céus. to understand deeply, deeply, E o deeply. reino dos céus é você The entender word cada of Christ. vez mais profundamente as palavras de Cristo And the book of Revelation, e o livro de Apocalipse, which is so deep. que é tão profundo. And then we understand more. E aí você vai entender mais. The righteousness of A heaven, justiça do céu, the grace of a heaven, graça do céu the mercy of e a heaven. misericórdia do céu. So great. Isso é muito profundo. And what the Lord expects from us? E o que o Senhor espera de nós? Just to be good servants. Só ser servos bons e Good fiéis. servants. Bons servos. That's what He talks. É isso que ele fala. And we live in a time E nós vivemos num tempo that this is our test. que esse é o teste. To be good Ser bom servants servo in the congregation. na igreja. When the Lord says, what Quando is a o Senhor good diz, servant? O que é um bom servo? That give the food in the right time. É o que dá comida no tempo. Give food? Dá Give comida no tempo certo. Now, the Lord doesn't talk about physical food. Ele não está falando de comida física, He talks about spiritual food, mas de comida espiritual, which million times more important. que é milhares de vezes mais importante. And this is the duty Esse é o nosso dever of those
who have this responsibility É o dever nosso, é nossa responsabilidade. to serve the congregation, Servir a igreja, to teach them, ensinar His a word. igreja as suas palavras, to give them the food of dar Christ. a comida de Cristo. That's so important. Isso é tão importante. And the Lord says, E o Senhor diz, if you will do it se você fizer isso and you continue to do it, e continuar a fazer, I promise you, eu prometo, I will give you so much. eu te darei tantas coisas. It's so important to understand. É muito importante entender isso. That's what He expects É isso que Ele espera da from gente. us. As family, in the Como family, família, na família in the congregation. e também na igreja. But He said, if you don't do it, Se você não fizer isso, instead Ele if you diz, go to drink, ao invés de to você beber eat, e to the comer world, com o mundo, oi, oi, oi. ai, ai, ai. That's what the Lord É says. isso que o Senhor diz. When He say oi, He Quando knows Ele what He diz says. ai, é So these julgamento. are the words that the Lord teaches Essas here são as in palavras this que o Senhor nos location. explicou aqui, deixou esse ensinamento aqui nesse lugar. And that's why it's so important Por isso que é tão importante estar aqui no As Monte das individuals, Bem-aventuranças. Como indivíduo, to read these words, leia essas palavras. to concentrate on these words Se concentre nessas again palavras. and again Cara, and again. Repita, and again. leia e leia e leia mais. That's the most important. Isso é o mais importante. And the Lord is so happy. E ele fica tão feliz. We have to realize É isso que a gente there tem is que not entender. any precious thing in this Não há world nada mais precioso nesse mundo. as believers, Não há nada mais precioso true para nós do que believers. os verdadeiros cristãos precisam entender que não há nada mais valioso do que as palavras do Sermão da Montanha. For the Lord, there is no something more precious. E para o Senhor também, não tinha nada mais And importante he do que esses explained it and ensinamentos explained que Ele deu. That's what He searched. E é por isso que People Ele busca por that pessoas ready to live que everything estão prontas a deixar tudo and por to Ele follow Him, e segui-lo, to love Him. e amando-o. And as He said, E como Ele as He disse, promised to e us, como Ele prometeu para a gente, we cannot even understand nós não podemos nem what entender kind of future we have. que tipo, você não pode chegar nem na sua mente, e não, você não vai conseguir imaginar o tipo de futuro que Ele tem reservado para In the você. book of Revelation, No livro de Apocalipse, chapter 4 and 5, no capítulo 4 e there is 5, so holy picture. é uma imagem tão santa. The Lord opened for us heaven. O Senhor abre a cortina do We céu para a see gente the ver. throne of the Father E aí a and gente Son. vê o trono do Pai e do Filho. We see the 24 A gente vê os elders, 24 anciãos ali ao redor. believers, São homens que creram, the most great one. os maiores. And what they are doing, E o que eles estão fazendo falling diante down do trono? all the time Eles estão prostrados o tempo todo, and praising the name of the adorando Father and the o Son. Pai e o Filho. There is such area, atmosphere É uma atmosfera that even we inacreditável. cannot dream about. Você não pode nem sonhar sobre isso. They really understand Eles entenderam, esses what homens, is the grace o que era grace, a graça grace of the Father and the do Son. Pai e do Filho. Who are these 24? E quem são esses 24? Human beings like us. Homens como nós, Poor human beings. insignificantes, And such honor mas receberam that the tanta Lord honra takes them da parte do Senhor and bring them before e His os throne. levou para ficar diante do trono. That's why we have to read this. Por isso que você tem que ler essas That's why palavras. Book of Revelation O livro de is Apocalipse so important. é muito importante. Specific, Especificamente, chapter 1, 2, capítulo 1, 2 and 3. 2 e 3. First time the Lord talked to the É a primeira vez que o congregation. Senhor fala com as It's igrejas. so important Muito importante. to read it, Leia, to try to understand tentem how He entender look at us, a forma now. que Ele olha para a gente agora. what we have to change, E o que a gente to precisa mudar. repent, E onde precisamos how He arrepender. divided the Como congregation. que Ele divide em grupos as igrejas. So important to understand. É muito importante It's entender. É individual. individual. That's the principle of the Lord. É o principal. And every individual, Tanto it's a individualmente world. e como mundialmente. Every one of us, it's a world É uma palavra. by itself. World by itself. We have to understand. A gente tem que entender. And that's why it's so important to Por Him. isso que é tão importante. Everyone Todo mundo. is so Cada um de important nós. to Him.
Nós somos muito importantes para Ele. Cada um de nós é importante. So important that as he said to us, if 2 or 3 Ele disse, 2 ou 3 gather in se my reunirem em name, meu nome, I am eu coming among you. vou estar no meio. Imagine, Son of God, Imagine o Filho de Deus, the one who created Ele everything, que criou tudo, come in his presence. e vem e se or manifesta no meio de 2 ou gathering 3 in his que se reúnem no seu nome. How he loves us. Como Ele nos ama. Thanks to Lord. Graças a Deus. Ô, pastor, eu tô ali pra contar Só um aqui. minutinho. Deixa eu encerrar.